Sejam bem-vindos ao episódio 29 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E aqui a gente conta como as pessoas fazem coisas extraordinárias, apoiadas em grandes livros. Queríamos agradecer aos nossos patrocinadores. Parque Una, idealiza cidades. Mude que o mudo muda. Secopel, Centro Contábil de Pelotas. Ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. Chat Labs. Atendimento integrado, resultados multiplicados. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, chama alguém para ir lá e marcar esse sininho para receber em primeira mão aí os episódios. E eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Conosco. André Salvador aqui. Ivan por aqui. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, sejam bem-vindos. Então é com um grande prazer que a gente apresenta aqui o André Salvador, que é pai do Lucas, de 2 anos e 11 meses, né? Publicitário, apaixonado por marketing e vendas e desde 2006 atua na liderança de empresas do setor criativo, trabalhando com marcas como Sport TV, Heineken, C&A, Siemens, Gimo e Melhor Envio. Com um olhar apurado para as mudanças do mercado, André está à frente como sócio fundador da Orbe Comunidade Criativa, da agência Área Gestão de Marcas, do grupo Unlimited. É isso aí. Unlimited, holding de empresas de tecnologia, design e Web3, e da startup Velo, um RP para o varejo brasileiro. Seja bem-vindo, André. Pô, o maior prazer estar aqui, né? O maior prazer estar aqui, um podcast de alto nível que a gente já vi vários pedacinhos, já vi alguns episódios, alguns cortes aí, fico muito feliz de ser convidado hoje a estar por aqui. Joia, muito bem. E também conosco o Ivan Ferreira, que tem 33 anos e junto com a esposa, a sócia Priscila, olha as mulheres aí, está à frente da Enfoque Imóveis e da Bartz Móveis Planejados. Porém, seu maior negócio tem 2 anos e meio e se chama Valentim. E pelo que dizem, é a cara do pai. Que incrível, é o que né? dizem, né? Eu não sei se a mãe concorda, mas eu vou puxar a brasa pro meu assado aqui. Além disso, né, o Ivan é entusiasta do empreendedorismo e do desenvolvimento. E também é host do EnfoqueCast, um podcast do mercado imobiliário. Exatamente. Gente, muito obrigado pelo convite. Estou super honrado de estar aqui hoje, né? E primeiro por ser... Estou me sentindo um cliente num podcast, né? Que eu sou super cliente, fã da Vanguarda. Coisa boa. Uma marca assim que a gente tem um baita carinho. E o Valentim é muito engraçado. Quando a gente passa no shopping, a gente faz aquela curva da loja... Ele vai. Se tu não der a mão, ele vai. Coisa boa. Ele já sabe onde é, ali onde ficam os livros infantis. Então a gente tem uma relação super legal com a Vanguarda. Obrigado, Ótimo. gente, pelo convite. Então a gente ficou muito feliz. A gente já teve algumas relações até comerciais, né, André? Exatamente. E aí o André também é um estudioso, consome muito livro, incentiva muitas pessoas. E o nosso objetivo também aqui é contar um pouco dessa história, né? E como é que tudo isso começa. E agora ele me disse, olha, eu estou vivendo um outro momento da minha vida. E eu tenho lido muita coisa infantil. Então, eu achei muito bacana, assim, né, da gente trazer e levar isso da nossa vida, o que é importante para as trajetórias, né? Então, eu gostaria de te convidar, André, para te começar falando um pouquinho sobre isso, como é que é essa tua relação, o que mudou. Legal. Então, a minha relação com a leitura começa, sendo bem sincero, começa no mercado de trabalho, assim. Alguma coisa na infância, que a gente sempre tem contato, assim, mas eu não era o cara mais... leitor quando criança. E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, quando eu comecei a empreender principalmente, eu comecei a estar num círculo de pessoas que liam bastante. E aquilo também me motivou mais. E cada livro que eu lia me acrescentava muito e isso me ajudou bastante na nossa trajetória, assim. Então, eu comecei a ter uma relação um pouco diferente. Antes eu lia alguma coisa, sei lá, mais de... Quando é fora de livros técnicos, assim, uma coisa mais de suspense e tal, alguma coisa meio de mistério, Dan Brown, aquela turma toda lá. É uma coisa mais pastelão, era muito assim. Forte, né? Acontecia algum desses, todo mundo queria saber o que estava rolando. Era muito, assim. Eu li todos do Dan Brown, pra ter ideia, assim. Aquela Os coisa filmes bem... também, eu acho filmes, que legal. potencializaram ainda mais. Os filmes vieram depois, e é sempre aquela frustração, né? Então, tu vai ver o filme, então, o livro na minha cabeça era mais legal, assim. Mas... Porque a tua imaginação é melhor, né? Claro, tu vai viajando, né? Tipo, ali naquele negócio. Mas, e aí, depois disso, eu engrenei muito pros livros técnicos, assim. Porque aquilo me motivava muito, me ajudava muito, então...
a minha leitura também era um tempo, tipo, era um momento de estudo, assim. Encurta caminhos, né? Isso, porque coisas que tu tu faz uma faculdade, eu fiz, sou formado e tal, lia bastante livro técnico também lá na faculdade, indicado pelos professores, mas quando tu sai dali, tu começa a beber de outras fontes, outras possibilidades de uma galera que teve a vivência prática de chegar onde tu quer chegar, sabe? E isso é muito valioso, porque tu não encontra isso na universidade, tu encontra o caminho técnico talvez, mas te falta aquele depoimento da pessoa de trajetória de vida para dizer, olha só, isso aqui foi importante para mim, parece que tipo, precisa isso aqui validar, foi legal. E aí tu beber dessa fonte, pô, tu tá, sei lá, o cara resume uma carreira inteira em um livro, tu tá batalhando quantas horas, que privilégio é esse, né? Então acho que os livros são esse legado pro mundo aí que acho que é muito interessante. Só que, como eu te falei, quando houve esse convite, tipo, essa provocação de, leva alguns livros e tal, eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Porque assim, ó, há 2 anos e 11 meses a minha vida virou de cabeça para baixo. E tudo começou durante a gravidez, né? E então, eu descobri que ia ser pai, tipo, eu e a Simoni, né? Ela, mãe, eu, pai do Lucas. E já enquanto na barriga, já comecei a ler, aí eu trouxe aqui o Papai é Pop do Pianjas, que foi um presente que alguém me deu lá, tipo, lá da Vanguarda. E aí, cara, foi uma preparação, assim. Só que eu tive que ler de novo depois, assim, porque quando tu lê, tá na barriga e tal, não sei, pro pai é um pouco diferente, tipo, a coisa. Parece que tu não cai a ficha como deveria cair. É outro processo, né? É outro momento, assim. Então, eu li aquilo e tal, legal, tu vê algumas coisas que faz sentido, só que aquilo ainda tá distante, sabe? E aí quando começa a vivência do bebezinho bem pequeno, assim, aí tipo, eu comecei ali nos momentos que dava, né, que é aquela coisa, né? Quando a vida real muda, né? A vida real, ela te atropela, assim. E um bebê de meses te atropela, assim, tipo, faz tu não dormir. E aí a tua vida vira aquele negócio. Sim. Eu lembro que eu me ausentei da empresa, das empresas, né, por algum tempo, assim. Mas até pra curtir, né? Em que sentido tu diz? Pra curtir o momento, claro. Isso que tá, né, esse novo momento até da essa vida, fase, né? diferente, essa fase Mas assim, Beth, no primeiro mês, tu só quer sobreviver. Tu quer sair vivo. Tu não tá curtindo o momento não, Beth. Primeiro mês tu quer sobreviver, tu quer... eu não posso deixar essa criança passar nenhum problema aqui, é isso, sabe? Tipo, tu só quer fazer aquela criança sobreviver e tu passar por aquilo, assim, o primeiro mês. Adorei. Mas depois a sinceridade, adorei. Ao contrário do que outras pessoas dizem, só piora, tu vai ver. Pra mim, só melhora, e eu digo pra todo mundo, cara, só melhora. O primeiro dia que eu nunca esqueço, assim, quando pegaram o Lucas, que ele saiu lá da barriga, e deram na minha mão e disseram, papai, agora vai. Eu com aquele peso na mão, assim, parecia que uma criança de, sei lá, 1 quilo tava pesando 8, sei lá. Cara, aquilo... Nossa, meu Deus, olha a responsabilidade. Eu carregando aquele bichinho, parecia que eu tava indo com uma bomba atômica, assim. Eu não posso deixar isso cair. Se cair, vai explodir. Foi um horror, cara. Aquele peso ali, aquilo ali dali pra frente só melhora. Porque tu vai pegando jeito, tu vai aprendendo, tu vai errando, sabe? E aí tu vai te descobrindo. Ele é vivo, né? Ele participa, ele ajuda. E aí a gente, nessa fase de bebezão, assim, tu é muito voltado para aquele momento de cuidar, de dar atenção. Então, todo o tempo livre que antes, sei lá, vamos ver um filme, vamos parar para ler um livro, vamos sair para viajar. Cara, é em volta de uma criança, levar a criança, fazer tudo com a criança. Já pegou a fralda, tem a bolsa, tem não sei o que, tem a troca de roupa, aquilo vai virando a tua nova rotina por um período, né? Mas tudo passa. E aí, essa fase passou. Então eu trouxe um livro de quando a gente estava grávidos lá. Só que antes disso, agora eu fiz o caminho ao contrário. Eu acho que tiveram 2 livros e um eu não achei porque eu emprestei para alguém. Tá, mas não aí fui depois eu. Depois você vai contar depois qual é eu conto. livro. Deixa. Não foi pra mim que prestou esse livro. Eu tô achando que foi pra ti descobrir agora. Deixa o Ivan falar um pouquinho aqui de como é que foi esse início dele aí. Conta, Ivan. Então, eu confesso que eu comecei cedo, assim, um pouco o hábito da leitura. Meu pai sempre gostou muito de jornal, assim. Eu lembro, sempre tinha jornal lá em casa. Tinha isso também. E o meu pai gostava a gente assinava 0 Hora naquela altura, então o pai gostava. Então, era um clássico começar o jornal de trás para frente para ler a coluna do Paulo Santana. E aí depois tinha a coluna do Luiz Fernando Veríssimo também, que tinha que ser lida. Só que não era todos os dias, assim. Eu me lembro que aquilo tinha o dia que saía e ele acompanhava aquilo, assim. E eu comecei ali, assim, a ler e tal, mas, né,
era uma coisa mais de notícia, e aí eu gostava das palavras cruzadas, de não sei o quê, então aquilo ali me chamou a atenção. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, que eu comecei mais a ler livros, por alguma coisa, eu me lembro muito da escola, da biblioteca, e me chamava, e eu gostava muito de livros. Eu me lembro que eu ganhei uma vez, porque eu gostava de Sherlock Holmes. E aí eu adorava as histórias do Sherlock Holmes. Eu tinha um livro também que me marcou, que eu me lembro até dele hoje, que era um livro assim, meio Indiana Jones, em busca do tesouro perdido. Ele tinha, era super ilustrado, então eu gostava. E aquilo eu lia e eu mergulhava assim para dentro daquele livro. E eu me lembro muito da minha imaginação fluir naquilo. Tanto que até muito tempo depois se lançou... Eu não lembro se teve um filme mais antigo do Sherlock Holmes, mas lançou um filme mais moderno do Sherlock Holmes, que até é com aquele ator que fez o Homem de Ferro e tal. E aí, quando eu fui ver, como eu tinha aquele Sherlock Holmes dos livros do Sir Arthur Conan Doyle, nas minhas memórias, eles pintaram o Sherlock Holmes como um super-herói. E eu me decepcionei muito, porque ele não era um super-herói, ele era super inteligente, enfim. Tinha outros atributos, mas não um super-herói que, enfim, lutava. Então, começou mais ou menos aí. Eu me lembro desses momentos assim de leitura. E aí veio faculdade e outras coisas. E aí eu me lembro que eu tenho um vazio assim de memória de leitura depois. E quando eu comecei a trabalhar e tal, enfim, e comecei muito cedo no mercado imobiliário, cedo também eu já me tornei gestor de vendas também dentro do mercado. Não tinha muito... não tinha onde eu me apegar. E aí eu achei nos livros, assim, conteúdo, coisas para ler. Eu me lembro que eu tinha um livrinho pequenininho, assim, que eu lia muito, que era Gerente Minuto. Que na minha época era um clássico. Caraca, eu lembro desse livro. Até hoje. É um clássico. É um clássico até hoje. Quando eu me tornei gerente, eu acho que eu tinha 23, 24 anos, eu era super jovem, aquilo para mim foi um monstro, assim, eu não tinha muito com quem me aconselhar também, então eu me agarrei nos livros, eu me lembro de alguns, assim. E, bom, e aí foi indo, eu consumi vários livros, trouxe alguns aqui, em função da paternidade também, né? Agora não tenho o mesmo tempo, mas eu trouxe livros que são livros que eu me lembro de ler eles e voltar neles assim depois. Sim, em outros Tanto momentos. que voltar em outros momentos, eu me lembrava, eu acho que nesse livro tem alguma coisa que vai me ajudar agora, algum conteúdo para um treinamento que eu posso fazer para o meu time, que eu vou pescar aqui. Então, e eu me lembro, então esses livros me marcaram muito. Obviamente eu tenho Papai é Pop também, presente do André. Ai, que legal. Eu me lembro que o André me deu perto do final de ano assim, esse livro, e a gente saiu de férias, a Pri estava grávida, e eu li ele numas férias na praia, assim. Então o meu hobby era ir de manhã pra praia e ficar lendo, e ele é um livro super rápido, gostoso. Ele é bem gostoso. E aí eu trouxe coisas, eu fiquei na dúvida se era mais negócio, coisa que eu gosto, Valentim. Então trouxe um livro também sobre vinhos aqui, que eu gosto bastante. E trouxe Os Três Porquinhos, como eu falei aqui fora do ar, para mim é uma introdução ao mercado imobiliário para crianças, né? Lições de construção, legal. De construção. Olha como a coisa vai, né? Eu adoro. Mas esse livro aqui é um livro que o Valentim adorou muito, porque eu tô desde cedo incentivando ele, então eu foco muito nos livros interativos. Então, mas pode mostrar ali na tua câmera. Ele tá super usado aqui, ele tinha, né, tu puxava e ele tinha os Três Porquinhos e o lobo aqui, né? Então tu ia lendo, tu tirava e tudo mais, e ele sempre adorou. Se movimentava. E no final tem uma casinha, né? Então tipo, tu montava aqui a casinha, que era a casinha que ficava de tijolo e tal. Então... O lobo já soprou muito essa casinha. O lobo, a gente perde o lobo e some um dos porquinhos. E se tu acha só dois e tu não acha o terceiro porquinho, é um problema dentro de casa, assim. Tu tem que achar e tem que ir atrás, e ele some. E aí, enfim, quando acha, ele fica contente. Então, tá super bem usado, tá aqui, né, o que tá sobrando dele. Mas tá lá em casa, eu não achei, não ia revirar na caixa dos brinquedos, mas enfim. Mas os livros eu acho que, para mim, me acompanhou em vários momentos, assim, né? Então, acho que eu me lembro, assim, antes da adolescência, ali como eu falei, né? Eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre óculos 3D, imersão, metaverso, coisas assim. E o que um livro faz, assim, com um papel ali, o que faz com essa nossa capacidade de imaginação é incrível, assim, né? Tu não precisa ter uma super tecnologia para fazer o que o livro... Então eu gosto muito, assim, sou entusiasta dos livros. E eu acho que o livro perpetua muito, né? Tipo, por exemplo, vocês pegam um livro aí de 10, 15 anos atrás e tu vai ler, depois teu filho vai ler. Eu tenho uns 4 livros, assim, que eu tenho em casa, que são livros que o meu pai me deixou. E são livros, assim, meu pai sempre foi muito ligado ao campo e tal, mas gostava de ler, assim. Então meu pai tem lá livros de causos gauchescos, assim, que eram muito legais, assim. Eu me lembro que eu li, assim,
Tinha um que eu não podia ler, que era mais impróprio, assim, né? Eu Pra imagino idade. hoje que não sei, para a idade. Mas eu me lembro, assim, Ana Rapa do Tacho 1 e 2, Causos da Rua da Praia. Então, e são livros que meu pai me deixou, assim, que são de causos gauchescos. O Rapa no Tacho não é do Trajano? Ou Eu acho que é a Ruas? Patrícia Silva Rio, acho que é. acho que era alguma coisa assim. Eu me lembro que a gente e tinha eram na loja. livros de causa, assim, É. tudo mais, e, enfim. E ficou, e é uma coisa que eu tenho até hoje. E também, Uma memória às boa. vezes, é muito legal, né? Eu carrego comigo um pouco de herança, assim, que ficou. E me diz uma coisa, assim, um livro que tu lesse que tu com certeza tu vai indicar pro teu filho. Eu começaria, quando ele chegar na fase, eu acho que Sherlock Holmes, eu acho. Eu acho que assim, porque o exercício da imaginação, de tu criar aquelas situações todas, é uma coisa que te instiga muito a imaginação. E eu tenho muito isso, assim. E até é legal que teve um outro momento da minha vida também, assim, antes do Valentim, que teve um momento que eu meio que me cansei dos livros, assim, tanto de negócio. E aí eu entrava lá na vanguarda, deixa eu achar um lançamento e não sei o quê, e ler. Aí depois eu saí um pouco fora, assim. Aí, por exemplo, eu tenho outro livro que eu gosto muito, que é um livro gigante, que é sobre a história da formação dos Estados Unidos, que é um livro maravilhoso, assim, super denso, mas que conta coisas assim, muito completo, vem desde a época do descobrimento até, enfim, até a época do Obama. Então é um livro bacana. Aí depois eu me arrisquei ali alguma coisa de romance, Lágrimas sobre o Mississippi, que é um livro bacana, assim, um pouco mais moderno. Então, eu meio de sair um pouco, assim, sabe? Mas com certeza, eu acho que quando chegar nesse momento, assim, né? Eu já tô desde agora, tem outros livros lá também, enfim, de contos e tudo, os livros mais interativos de montar, e tem o livro da Fazenda. Ele aprendeu a fazer o barulho dos bichos com os livros, né? Então tinha o livro da Fazenda, e aí tu ia lá, tu apertava um botão, aí era o pato, aí tu apertava, qué. Então, e ele aprendeu os bichos pelos barulhos, né? Tanto que até hoje ele não fala dinossauro. Tu pergunta o que é e ele faz. Ele faz o Ele barulho. ainda não sabe falar, mas é mais fácil Essa o fase barulho. do dinossauro A aí fase do dinossauro, não, eu tô forte nela agora também. E tu, André, tem algum que tu já tenha mentalizado que o Lucas vai ler? Pois é, o Ivan tava falando, eu tava pensando qual, se tiver que escolher um, assim, eu acho que só de ter o hábito da leitura já é um avanço, assim, pra mim, sabe? Acho que foi o que me faltou quando era criança, que eu era muito mais ligado à televisão, assim, tipo, às mídias. E aí, tipo, acabei vindo trabalhar com coisas de comunicação também. Mas, então eu peguei o hábito da leitura muito tarde. Só de ver ele hoje, ele quer ter os livrinhos, a gente vai lá na hora do conto, é legal, e depois é uma briga, porque ele quer levar toda a vanguarda. E aí tu fica, não, escolhe um, vamos lá, amanhã a gente vem de novo. Mas isso também é papel de pai, né? Próxima quarta a gente vem de novo. Tá? E tu vai exercitando. Não, choradeira. Essa fase dos 2 anos é isso. Né? Choradeira, chora pra entrar no banheiro. Tá, chora na pra sair volta do a gente vê. essa aí não cola mais agora. O meu não cola mais agora. Não tem volta. Né? Pois é. Mas assim, não sei, eu acho que vou resumir um livro, assim, que é um que eu tava lendo de último, assim, que ele é polêmico até. As 48 Leis do Poder. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que é coisa de coach, tem gente que acha que é coisa de maluco, mas eu acho que tem lições ali que são muito valiosas, assim, de tipo... Ninguém tá nem aí pra ti, se tu não fizer o teu, ninguém vai fazer por ti, sabe? Algumas coisas assim que eu acho que... De vida, né? É uma coisa de vida que é um soco na cara, mas ao mesmo tempo necessário, sabe? Porque quando tu pensa num filho, principalmente acho que o papel do pai, assim, não é essa coisa de tipo, a gente instintivamente, não sei de onde sai isso, tu não é o cara que, sei lá, o pai não é quem quer cuidar, botar numa bolha. Obviamente tu tem todos os cuidados, mas tu quer mostrar a realidade o mais cedo possível, às vezes até demais, pra criança, porque tu sabe que vai doer lá na frente, sabe? Então tu não quer que passe por aquilo que tu passou. Quer preparar, né? Então Não é todo mundo que tem essa consciência. Mas é importante, né? Porque se tu... É muito, André, mas eu acho que tem muita gente que vai muito na questão de proteção mesmo aí. Não, é melhor tu já levar pra realidade. Claro, agora ele tem 2 anos e pouquinho. Não é nem a fase da gente entrar nisso, é o mundo lúdico. Acho que tem que aproveitar muito essa fase. Né? Mas acho que esse livro, ele traz esse lado mais... Tu tem essa preocupação, então? Eu tenho muito essa preocupação, sabe? Muito essa preocupação de não criar alguém medíocre, desculpa a palavra, assim, ruim, sabe? Mas acho que é isso, sabe? Acho que assim, pode ser o que quiser, cara. Pode ser o que quiser, mas sendo uma pessoa boa e querendo estar acima da média, eu já fico... Não precisa ser 10, não precisa ser 9, não precisa ser 8, mas tipo, acima dos 6 ali. Sabe? Tipo, cara, passar de ano. Tem algo aqui que eu quero fazer com vontade, sabe? Essa motivação, sabe? Eu tenho medo de um filho, assim, não ser alguém motivado pra alguma coisa, sabe? É só isso. Mas, cara,
incontrolável, a gente não controla essas coisas também, né? Mas é um medo. Bacana, mas é um a gente medo. acha que tem que mostrar o que a gente acredita. Exatamente. Com certeza. Acho Eu acho que esse é um bacana. livro interessante porque às vezes é até como tu entender o porquê do outro, né? É. E eu acho que no Dale tem um pouco, né? Nos livros do Dale também ele fala um pouco isso. Dale Carnegie, e tem lá um dos baita livro princípios, também, né? É boa dica também. Boa dica. Que é conte com a ingratidão dos outros, né? Então eu acho que as 48 Leis do Poder estão um pouquinho ligado assim. Foi tu que me deu esse livro também. Aí quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, tá, quer me ensinar a ser ruim, não? Qual é o teu propósito? Ele tem esse lado sombrio. Ele tem esse lado. Porque a humanidade tem esse lado sombrio. Com certeza. É. Então, mas se tu souber aplicar aquilo de uma maneira boa e positiva para várias esferas, não é só para quem quer ficar rico e tal, acho que é bobagem isso até. Acho que o livro tem muita sabedoria ali que é de relação, sabe? De tu entender o outro e também parar de perceber o outro como alguém mal porque fez alguma coisa, porque te disse um não. Às vezes, cara, um não é necessário e a gente, tipo, principalmente brasileiro, assim, a gente não é acostumado a ouvir um não. É difícil dizer um não. Com certeza. E é importante dizer não, né, Silva? Tu já me disse essa frase também. Não precisa Não, ir em tudo. E cria uma maturidade de relacionamento, né? Quando a pessoa chega nesse nível, eu acho que é uma maturidade de relacionamento, até no próprio trabalho, enfim, né? Sim. Eu acho que é bem importante. Eu acho que a gente está indo muito para esse lado, assim, universal. E o em desenvolvimento, relação eu acho que tem... ao que está acontecendo. Então, a gente precisa furar essa bolha, sabe? É o que tu falaste, tem o lado luz, o lado sombra, e a gente não vai estar sempre no luz nem no sombra, mas a forma como a gente vai se posicionar em relação a isso faz toda a diferença. Mas não pode fingir que não existe o lado sombrio da coisa, a gente tem que estar preparado para isso, saber lidar com isso, e todos temos, né? Sim, e é o que Tanto faz luz a quanto gente sombra, crescer, então a gente na tem que verdade. saber. Então, tipo, é melhor tu tocar nisso e... Tipo, aquela coisa que a gente fala, tipo, o teu elefante na sala, cara, tu tem que falar dele, sabe? Tem que trazer pra conversa. Eu acho que esse livro faz isso, ele traz pra conversa coisas que claro, aí tu vai usar de técnicas e tal, que o livro propõe isso, né? De tu usar de técnicas pra tu se sair melhor. Mas só de aprender aquilo, de tu não usar para um lado de manipulação e tal, mas para um lado de entender o que acontece, como é que é a vida, como é que as coisas... aquele cara fez isso, pô, aquele cara que tá crescendo um monte lá nas redes sociais, que tá bombando, não sei o que lá, pô, o cara tá usando isso aqui, a cartilha aqui, o cara fez isso, fez aquilo. Então a gente começa a entender um pouco da lógica do jogo. E se tu entende o jogo, pô, é meio caminho andado, entendeu? Pra ser alguém, tipo, acima da média, eu acho. Eu acho que esses exercícios de lidar com o não, eu acho que é uma coisa, a gente como no papel de gestão, assim, dentro das empresas e tal, é uma coisa que a gente sempre tem que ter muito um tato, tem que ter muito... E quando, na verdade, eu acho que aquilo deveria ser uma coisa mais natural, assim, mais parte do processo, as pessoas serem mais conscientes de que existem limites, de que coisas que não são por aí, ou que daqui a pouco ali na frente, sabe? E hoje eu acho que a gente tem muito dedo, muito jeito, e é justamente porque as pessoas não sabem lidar. E esse livro traz, assim, eu acho que tu entender um pouco desse outro lado da coisa... Mas eu acho que o gaúcho também tem um pouco além disso. Tem um pouco mais, né? Tem um pouco mais. Eu acho que a gente gaúcho tem um pouco mais desse cuidado. Não, e tu deu um exemplo ótimo, cara, que eu acho que é tipo, acho que esse livro, ele representa a sombra dessa relação entre seres humanos, e tem o outro que é o que tu citou, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é a luz do negócio, que é o lado positivo, assim, é o copo meio cheio, verdade, né? É o outro lado da moeda. E os dois são tão importantes quanto leiam os dois, entendeu? Acho que esse é o ponto. Aí depois tu tira tuas conclusões de como tu vai. Beleza, a gente falou muito dessa relação de vocês, né? E o André tá mesmo aí com vários negócios, também tem mais de um negócio. Vocês conseguem aproveitar isso, né? Essa literatura, assim, no dia a dia? Ou isso... Muito. Eu acho que a principal coisa para mim, assim, que eu vejo, para mim sempre foi natural, assim, montar um treinamento, falar, pegar o microfone. Não me acho uma pessoa, assim, super carismática e tal, mas a comunicação para mim nunca foi um problema. Muito menos a escrita, a interpretação também, e para mim muito disso tá nos livros. Então, às vezes o pessoal me pergunta dentro da empresa, como é que tu consegue, como é que tu faz? E eu não sei explicar, né? Eu digo, olha... E aí, se eu parar para refletir, eu leio bastante, entendeu? Então, isso me traz... Como hábito, assim, com frequência. Mas eu acho que isso também, vindo de tempo, óbvio, eu acho que nunca é tarde, né? Assim, para se começar a leitura. Mas eu acho que sempre isso me trouxe essa capacidade de raciocínio, de articulação, de montar as coisas. E eu acho que o livro também vai nos ajudando aí, formando, eu acho que o
nosso senso crítico com as coisas também, né? Então, para mim, assim, demais. Eu acho que a leitura às vezes não porque daqui a pouco eu tô lá dando uma dica para alguém, mas se eu tô falando, se eu tô comunicando, as palavras que eu uso, o meu vocabulário, eu acho que tudo isso aí vem da literatura. Mas tu vai anotando, tu vai lendo e vai anotando, tu vai marcando no teu livro, como é que é? Porque cada um tem uma dificuldade. Às vezes eu converso com muitas pessoas que falam, eu consigo ler, mas eu não consigo me lembrar do que eu li. Então, isso é muito comum. Se eu tenho que anotar, eu anoto fora porque eu não gosto de riscar os livros. Eu não gosto, então eu tento manter eles assim mais, com exceção dos 3 porquinhos que ele tá batido aqui pelo Valentim. Mas eu gosto de anotar fora, assim. E normalmente me vem assim algum insight, assim, me vem uma ideia e aí eu tenho que parar para escrever, ou vou no notas no celular e se eu imagino que aquilo tem mais alguma coisa assim. Até porque se tu trabalha com equipes, né, tu precisa desses insights para trabalhar com eles. Muito. Eu tive agora, umas 2 semanas atrás, tive num evento em Curitiba sobre mercado imobiliário e tudo mais, e foi muito engraçado que eu já tinha lido algo em algum livro sobre uma metodologia, e aí esse cara que estava palestrando falou sobre essa metodologia que ele está aplicando dentro da imobiliária dele. Quando eu voltei, eu disse, mas eu conheço isso, assim, me estralou, e aí eu fui pesquisar, aí achei o livro e voltei assim para ver... Porque é às vezes um livro... Muita informação. Muita informação, lá, né? Aguardado. Então foi legal, assim, que retomou. Se eu não tivesse lido, no momento que ele foi muito rápido, assim, que ele falou sobre aquela metodologia ali, aquilo... Se eu não conhecesse, eu não tinha acessado aquela memória. A gente utiliza na empresa um método Kumbuka. Então, a gente lê um livro em conjunto, assim. Aí, semanalmente, a gente se reúne, todo mundo lê e discute por 15 minutos, assim. Então, é interessante, porque aí tu traz várias visões, né? É porque cada um lendo interpreta de uma forma, né? E tipo, no Kumbuka que a gente fez semana retrasada, tinham 15 pessoas, então tipo, cada um tinha uma ideia diferente do que leu, do capítulo, entende? Então, eu me lembro de um livro que eu li, que foi bem bacana nesse sentido, que foi o primeiro livro, o livro sobre o livro, que era um livro que é mergulhando no mundo das 300 onças. Então eu me lembro que tinha o caos do João Simões Lopes Neto, das 300 onças, e aí tinha toda uma análise discorrendo sobre aquilo, assim, sobre coisas que eu até pensava pra mim, mas isso aqui eu acho que eu não li, não estava no livro. E aí quando eu voltava, muito, né? E aí tinha ali as crônicas e tudo mais, falava mais sobre aquele universo. E disse, puxa vida, né? Então passou batido, assim. Foi o primeiro livro sobre o livro que eu li, assim. Isso é legal. E foi muito diferente, assim, né? Então tu pega uma leitura mais densa mesmo, faz muito sentido, né? Agora podem ficar à vontade aí para falar dos livros que vocês trouxeram. Ah, legal. Então vamos lá. Então na ordem, né? Faltou esse que é o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, que é um livro muito massa, que ele... São 4 livros para 4 fases da minha vida, assim. Acho que esse livro representa muito a minha virada de chave, que eu vinha, tipo trabalhando com vendas, tipo, em alguns outros negócios, assim, e aí me deu estalo para ir pro marketing, para estudar isso era 2010, e aí eu comecei a estudar numa escola em Porto Alegre que chamava Perestroika, que eu tava morando lá e tal. E o Thiago Matos era o fundador e professor lá. Uhum. Hoje ele dá aula na Singularity University, do Google, com a NASA, aquele negócio todo lá. O cara se chama hoje como é que chama? Não é um futurólogo, parece uma coisa meio de zodíaco, isso não é isso. Mas tem uma visão assim. Ele fica pensando futuros, assim, esqueci o nome que ele se chama. E que ele se autodenomina. Para quem trabalha muito com startup, essas coisas é uma grande influência, sim. Mas esse livro é um negócio sobre um começo de conversa de futuro, assim, numa era digital, porque ele pegou ali uma fase de internet começando, estava saindo do Orkut, entendeu? Para você terem ideia. Sim, estava lá no começo. E aí indo pro Facebook, aquela coisa toda. E eu comecei a me interessar por isso, de como as relações se davam e como é que o marketing ia entrar nisso. E, tipo, social media, que nem tinha esse nome antes. Ele teve aqui, né? Thiago Matos. Teve aqui no Natal. Veio aqui no Natal. Isso aí. Tipo, exatamente. Fui lá ver. Esse cara é sensacional. Esse cara é incrível. Agora que eu me liguei com uma pessoa. A Lari que nos ajudou. Muito show. Não, esse cara é sensacional. Fiquei impressionada com ele. Eu tive aula com ele, cara. Foi incrível, assim, porque essa visão de um futuro também
Não aquela coisa distópica, uma coisa tipo, cara, isso já tá acontecendo, É o isso próximo aí. passo, aquele sabe? dias, Tipo, depois que tu enxerga o futuro, tu nunca mais volta pro passado. depois tu consegue vislumbrar aquilo, tu não consegue, Não mais consegue mais. desver, né? É isso aí. É isso, né? Ele fala isso, Exatamente isso. E esse livro era um começo de pensamento assim dele, assim, sabe? Ainda não estava tão formado como as falas mais recentes dele, que eu pude acompanhar, inclusive aqui. Mas é um negócio, tipo, cara, ele misturou um negócio de vai lá e faz, tipo, cara, tu tem que fazer, não importa o que aconteça, e o momento é esse, o mercado tá indo para esse caminho. Então aquilo validou muito essa minha vontade de empreender e de trabalhar dentro de comunicação, marketing digital, internet. Que legal. Como um todo, com tecnologia. Então aquilo foi divisor de águas, assim. Eu vinha de várias outras coisas, de outros mercados, nada a ver. E aí cara, acho que esse aqui é um negócio. Eu tive aula com ele, com outros professores incríveis lá. E aí disso, vim para Pelotas, empreendendo aquela coisa toda, já a empresa. E aí teve esse livro aqui, Armas da Persuasão, que também sobre gatilhos mentais, sobre técnicas de venda, de marketing e tal. É um livro best-seller aí, né? Acho que vocês devem... Best-seller, sem dúvida. É um dos mais vendidos, eu acho. E com razão, assim, porque acho que ele tem técnicas muito legais. Tem até o 2.0 agora. Tem o 2.0 novo, Mas eu quis trazer o original. O clássico original. Onde começou. O surrado também. Porque é um livro que traz de uma maneira técnica, como eu falei, entrei para a parte técnica, super prática, assim, com exemplos e coisas que a gente não para notar enquanto, sei lá, cidadão comum, assim, tu tá lá, tu é impactado pelas comunicações, pelo marketing, hoje fala de copyright, mas não era assim na época. E ele traduz aquilo de um jeito, olha, funciona assim por causa disso, porque o ser humano atua assim, porque sabe aquela coisa que a gente tem quando tal. Aí ele diz, ó, esse aqui é o gatilho de marketing tal. Então, aquilo me abriu a visão para um mundo diferente, assim, de enxergar o marketing. E também de perder um pouco do negócio que foi super importante para mim, do digital. O digital, marketing digital. Ali eu vi que, cara, marketing é marketing. No fim do processo, marketing... é sobre pessoas, é sobre alguém relacionamentos. falando. Então é sobre gente, né? Então se tu entende de gente, tu vai entender de comunicação, de marketing, de vendas, de publicidade, enfim. E acho que isso me mostrou muito isso, não com essas palavras, acho que não foi uma... Mas sabe quando... Porque tem isso também, né? Livros, eles fazem que tu liga os pontos, né? Demais, né? Sim, te fundamentou. Um cara falou um negócio, o outro cara falou outro. Pra ti. Opa! Foi o que o Ivan falou recém, né? Da palestra que ele tava. Uma coisa liga na outra. E isso é... E criatividade é assim também, é tu ligar os pontos, né? Eu sei algo, tu sabe algo, daqui a pouco eu falo uma coisa aqui na mesa e diz, se nós fizer isso, aqui a gente ligou os pontos e isso foi para uma próxima coisa. Acho que esse livro, então, foi um divisor de águas, assim, de eu enxergar o marketing como ele é, que é sobre pessoas, sabe? Mudou tua vida mesmo, literalmente. Sobre gente, E é o que a gente fala aqui. E é legal que a sempre gente tem... conta as histórias das pessoas que sempre... elas fazem coisas extraordinárias apoiados em grandes livros. E Exatamente. É verdade. E é legal que sempre tem um livro no meio da história, né? Tipo, eu virei a chave lendo esse livro. E o livro, às vezes, ele imagina... pode ser a porta de entrada, e aí aquilo faz com que a virada de chave venha logo em seguida por alguma outra coisa, ou ele pode ser o estalo. Também. Porque tu já viveu uma série de coisas, mas não estava tão claro, não estava organizado. E aí o livro organiza aquilo e diz assim, é isso. Cara, agora entendi. Sabe? E o quanto isso é valioso, né? A gente tava falando aqui quanto que ele já aprender estudou com histórias, né? E traduziu isso. Não, e cara, o quanto é barato tu aprender com o erro dos outros também, né? Tem isso, né? Eu acho maravilhoso. Esses livros de história, que os caras contam os seus fracassos também, eu acho maravilhoso. É muito mais barato aprender com o erro dos outros do que com o teu erro. É mais fácil também, né, cara? Já tá errado lá. Exatamente. E aí depois, então, quando ficamos grávidos, Papai é Pop, do Sr. Pianges, que também tem uma visão muito legal dessa coisa de tu tem só X verões com teu filho, criança. Isso me preocupa, essa conta é uma coisa que muito... Ficou nervoso. Eu sou ansioso, Piangers. Não faz isso, cara. Já fica ansioso com essa visão de num tempo finito, né? Mas é aquela coisa de tá ali, a gente tem que enxergar, a gente tem que ele fala que tu vai ser o herói do teu filho só por 8, 9 anos, né? Depois disso acabou, não quero saber de ti também, vai se trancar num quarto. Tem um lado meio ruim disso, mas espero que não aconteça. E aí agora a minha fase que eu tô vivendo, que eu acho que é a fase mais legal, sabe? Porque eu tô redescobrindo histórias que eu
não lembrava, cara. Tipo lá, sei lá, existe a história do Aladdin. Beleza, eu vi o filme. Mas eu não me lembro, entendeu? Não li nada sobre. E agora eu tô lendo pro meu filho. Ah, Então tem esse livro aqui que ele junta vários clássicos e tal. E é um livrão aí cada noite, tipo, hoje eu boto ele pra dormir. Então toda noite eu leio tipo, alguma historinha pra ele. Uma, duas, ou quantas ele... Tipo, até ele pegar no sono, que é o objetivo final é esse. Ele dormir. Às vezes ele me bota pra dormir. Acontece isso também, que eu tô cansado com sono. Eu tô lendo uma historinha, daqui a pouco eu já começo as palavras tipo, a enrolar. E ele fica me olhando assim. Eu tô lá porque o tapete do Aladdin, aí tipo, Ariel... Ele, Ariel? Quem? Eu disse, não, peraí, eu tô na outra página aqui, Val. É engraçadíssimo, assim. Mas tá sendo muito massa, assim, porque tipo assim, já é a hora que tipo, ele tomou banho, a casa já apagou, tô eu e ele. Tipo, às vezes eu pego uma lanterna, assim, faço bem uma coisa meio, né, barraquinha e tal. E aí a gente tá lá, e eu tô lendo aquele livro, e o olhinho dele esperando a próxima frase, pro que vai acontecer. Incrível, né? E é muito massa, né? Num tempo que é muito mais prático, fácil... Botar um filme, vídeo, botar um vídeo, botar o Vlad e o Nick no YouTube, que ele gosta, inclusive, mas é tão mais fácil fazer isso. Esse momento de história tipo, acho que é um momento único que a gente está vivendo. Então, para mim, está sendo essa fase. Assim, tá sendo tipo, a melhor leitura, eu redescobri histórias que eu não lembrava mais, e algumas que eu não conheço ainda, e tá contando pra ele e ver o brilho no olho dele de ver uma historinha nova, assim, né? Isso é muito legal. O olho do Lucas deve brilhar assim como o do pai tá brilhando, pois né? é, demais, cara. Nossa, a felicidade é uma coisa fico que muito empolgado. transborda, né? Muito, muito legal, é incrível mesmo. Muito show. Vamos lá. Eu não sabia se a gente ia num lado mais profissional, pessoal, então eu vou levar um pouco de cada aqui. É super aberto, assim, é isso. Então... É o que faz tu vibrar. Bom, esses 3 livros para mim aqui, eu acho que eles até têm uma ordem, assim, né? Na realidade, né? Esse aqui foi o primeiro desses que eu li, que foi a Estratégia do Oceano Azul, que para mim foi um livro, assim, que ele até hoje ele ecoa, assim, dentro da minha cabeça. Bom, deve ter uma maneira diferente de fazer o que a gente está fazendo agora, que é uma maneira melhor. Então, acho que isso me leva assim um pouco para essa busca assim de pensar diferente. Então aqui acho que conta, né, vários cases aqui super interessantes de coisas que sempre eram de um jeito e depois assim aquilo parece que de uma maneira, né, um dos grandes cases aqui, por exemplo, o Cirque du Soleil, né? Então contar toda aquela trajetória assim do circo e tal, quando vê acontece uma coisa mágica que é o Cirque du Soleil, então... E aí, quando tu olha assim, pô, mas como é que nunca ninguém pensou nisso antes, né? Então, até que alguém que faça, aquilo parece óbvio. Então, eu acho que foi um livro que me trouxe muito isso, assim, de pensar de que maneira dá para fazer diferente e melhor aquilo. E eu trabalho muito... A gente trabalha com vendas, então... E nessa busca que esse livro me trouxe, eu parei nesse, que é o Receita Previsível, assim, porque a gente fala muito sobre vendas... E a minha trajetória, assim, no início, eu me lembro que tinha uma coisa, assim, meio que vendas é talento e não sei o quê. Aquela coisa do vendedorzão, sabe? De ter aquela habilidade nata, que não era uma habilidade nata minha, assim, das vendas. E esse livro, ele desmistifica um pouco isso. Ele traz um pouco as vendas para um caminho, assim, bom, existe uma técnica, existe uma conta, como eu digo, né? E tem um caminho, então... As vendas, elas podem ser ciência, pode ser uma coisa calculada, pode ser uma coisa que tu consiga organizar. Uma fórmula, né? Tem uma fórmula, né? Então, acho que Receita Previsível, para mim... Ele quebra aquela coisa do vendedor que faz tudo, né? Exatamente. Esse livro ele é sensacional porque ele faz isso. Tipo, antes a gente era acostumado nisso, né, Ivan? Tipo, vendedor mágico, ele faz tudo. Não, e ele traz esse argumento. Assim, se vendas é um processo complexo que tem várias etapas e ninguém é bom em tudo, por que a gente pega um processo cheio de etapas e bota... todo na mão da mesma pessoa e quer que aquilo ali seja uma coisa eficaz e tudo mais. Não faz sentido isso. Então, até hoje, esse livro aqui tem coisa que acontece dentro da minha empresa por causa desse livro aqui. Então, coisas boas, assim, então, de setores e organizações. Pode mostrar a capa pra gente. Claro. Tá aqui, Receita Previsível. Warren Ross foi o cara que revolucionou as vendas dentro da Salesforce, que foi a principal... acho que empresa assim tipo de CRM, assim, digamos assim, né?
E ele que criou lá dentro todo esse mecanismo já focado em vendas B2B, depois ele foi adaptando para vendas B2C, e hoje ele é um cara que dá consultoria sobre isso e roda o mundo palestrando. E esse livro aqui, essa metodologia hoje é base de vendas assim, de várias empresas super bem-sucedidas, tem base nesse livro. E esse outro livro veio depois, que é do Jack Welch, que é um livro que acho que fala muito sobre isso também, assim, mais sobre liderança e traz um pouco dessa parte de pessoas, de gente, de montar time, de motivado, o que é motivação. E ele é um livro que eu digo assim, Paixão por Vencer, ele parece ter aquela pegada um pouco mais coach, motivacional. E não é, ele é um livro sobre liderança, né? O Jack Welch foi o cara que foi o grande CEO da General Electric na década de 90, um cara que deixou um grande legado, assim, que eu acho que colocou... Sim, que era uma área bem industrial, né? Super industrial, assim, também uma coisa mais técnica, e ele levou a empresa para um outro patamar, assim, até o momento dele ele foi eleito o principal CEO do mundo, assim, tem um legado maravilhoso. E é um livro que fala sobre liderança, assim, que tá, para mim, eu acho que nasce um pouco com... Eu acho que esses livros, eles super se encaixam, assim, né? De tu pensar um pouco diferente de como fazer aquilo. Eu acho que uma metodologia de vendas que desafia, assim, o senso comum. E um livro que vai também por um lado de liderança de pessoas, de compor time, de gerir time, que eu acho que traz um contraponto, assim, né, ao Receita Previsível. Isso aí seria teu kit, então. Pô, esse kit aqui eu acho que o cara consegue... ele encara uma empreitada boa, assim, no mundo dos negócios, assim. Esse kit aqui vai nessa ordem aqui que vai bem. E depois eu trouxe o livro, como eu já comentei aqui, né? Eu procuro muitos livros interativos, assim, para despertar esse interesse do Valentim, então, dos porquinhos e tudo mais. E é muito engraçado que eu tô começando a ler para ele agora, ele tá parando mais. Só que é engraçado, aí, por exemplo, assim, eu tô lendo uma história, e aí o cachorro, que não sei o que, daqui a pouco ele para, uau, uau, eu disse, filho, uau, uau, e ele sai, vai na caixa dos brinquedos e cata um cachorro lá, entendeu? E traz, assim, então, o livro para ele era uma interação com as coisas, lúdico. Legal. E ele vai, então tá sendo bem legal, assim, essas descobertas com ele adora. Agora ele tá numa fase muito de quebra-cabeça. Então, ele fica ali, monta e se tu largar sozinho para ele, agora eu já ensinei ele a olhar a imagem e a montar o quebra-cabeça. Então, ele vai olhando e vai montando. Então, ele pega as cores e tudo mais, e ele vai indo. Então, assim, como o André falou, eu acho que vai melhorando porque essa fase é muito mágica, das descobertas, das coisas e tudo mais. Então, é muito bacana. Corujas, né, Não, demais. Eu sou. Eu confesso. Bom, e o Papai é Pop, que também foi um livro que o André me deu quando nós estávamos grávidos. E a gente... foi meio engraçado que em seguida o André me contou que a Simone estava grávida e tal. Passou um tempo e aí a Pri ficou grávida e a gente foi indo, assim, né? O Lucas e o Valentim têm 6 meses, 5 meses de diferença, né, André? O Lucas vai fazer 3 em outubro, né? Mais ou menos uns 6 meses de diferença. Meses. Que legal. E depois um vinho. Eu olhei aqui, já me apeteceu. Esse livro é incrível. Um livro muito legal que eu gostei bastante, que eu comprei numa viagem, comprei na livraria Ateneu, lá em Buenos Aires, que é um lugar maravilhoso. É eleita a livraria mais bonita do mundo. Assim. Dentro do teatro. Dentro de um teatro, que é um livro também da Laura Catena, que é de uma família super tradicional, que introduziu o Malbec na Argentina, que colocou o vinho argentino num outro patamar, que eu gosto bastante. E ela fala um pouco sobre a infância dela aqui, que ela gostava de livros super ilustrados, então ela disse, quando eu escrever um livro eu quero que ele seja ilustrado. Então ele é super ilustrado, conta a história dos grandes vinhos do mundo, assim, de várias regiões produtoras, dos Estados Unidos, da Europa, enfim. E ele é um livro muito bacana, assim, porque ele traz a história, muito por bonito, exemplo. Eu tô vendo aqui. Ele é um livro muito bonito. Muito bonito. É sensacional. Ele é em espanhol, né? Ele é espanhol, eu não sou muito bom, mas assim, eu vou bem. Eu vou bem aqui, eu me viro legal. Então é legal tu ler, assim, e ele é super ilustrado, assim, lúdico também. Maravilhoso. É um livro muito bacana. E ele conta essas histórias, as lendas por trás das vinícolas. Vinícolas, sei lá, com 1000 anos de história, passaram por guerras, como é que passaram de mãos em mãos até chegar hoje. Então, eternizando. É um livro que eu acho assim, ele é legal até para quem... eu não gosto muito de vinho, mas assim, é um pouco sobre história e eu acho que o vinho tem essa característica, assim, que ele nunca é igual um vinho ao outro, né? Então, todo ano muda o clima, é outra safra, é outro vinho. O vinho é uma coisa que ele nunca vai se repetir, assim. Por mais que seja da mesma cepa, do mesmo lugar, ele nunca vai ser igual ao outro. Então, é uma coisa que me encanta, assim. É um livro que eu gosto bastante também. Então, é isso. Tem um pouco aqui de Ivan, que eu digo, pessoa física, Ivan CNPJ, tem um pouco dos dois aqui. Muito bom. Gurizada,
O que vocês encontram, assim, ó, eu acho que essa pergunta nem vai fazer muito sentido, porque eu já entendi que vocês não encontraram dificuldade nenhuma de introduzir a leitura para os filhos de vocês, mas, tipo, lá no início, vocês tiveram alguma dificuldade? Tipo, vocês viram que eles não, tipo, talvez não vão gostar, ou como é que foi isso para vocês, para ti, André? Cara, não, acho que hoje em dia os livros têm tanto recurso. Mas a tua esposa é professora, não é? Ela é professora também. Ajudou. Ela era da saúde, mas ela é professora e ama o tema também. É. Então foi. E tem que deixar registrado aqui, partiu muito dela isso. Olha aí. Desde cedo, assim, porque eu não saberia que momento, como fazer. E ela, não, desde o início, nem abriu o olho, a criança abriu o olho, eu tenho um vídeo banho, dela, né? maravilhoso. Cara, ele é um bebezinho, ele nem rola ainda. E ela tá com um livro aberto, assim, na frente dele, assim, mostrando o negócio, assim, eu tenho esse vídeo. Tu vai assim. gostar de livro. É maravilhoso. Cara, é bem isso, assim, tu vai gostar de livro também. Sabe? E aí, tipo, e dito e feito, assim, ele ama os livros dele, ama, empilha livro, tira livro. O livro não tipo, vira até brinquedo, assim, faz casinha com livro, faz casinha com livro. O livro é parte do dia a dia dele. Todo dia tem esse contato tanto à noite comigo, quanto durante o dia, tanto na escolinha, quanto em casa, de estar lendo um livro. Alguém lê pra ele, ou ele pega pra ler. Aí agora ele tá na fase que ele quer ler pras pessoas. Ele não sabe ler, mas ele fica vendo as figuras, falando que tá ali. Imaginando. Então ele começa com "Era uma vez". Ele sabe, essa parte ele sabe. E é a coisa mais fofa. Então, cara, não teve dificuldade nenhuma, porque hoje eu acho que os livros também têm tanto recurso. Tem bastante, né? Tipo visual, né? E tu Difícil pega, é ajuda, escolher, né? Difícil é escolher na loja. ele tem um lá dos monstros e tal, que abre, tem todo um negócio, sabe? Tipo esses do porquê que abre, forma uma casinha. Tipo, Tem aquele negócio, cinto e toca, né? ele tem vários desses também de tipo sentimentos. Estão desde muito bebezinho, assim, sei lá, com 6 meses, lá tocando, sentindo textura, e é um livro. Isso aí. Tu poderia fazer isso com outra coisa, mas é um livro, sabe? E acho que isso fez a introdução de que, tipo, cara, livro é brinquedo, livro é história, livro é várias coisas. Então acho que na cabeça dele isso tá se formando com sucesso. Nossa. Que legal. Eu fui pro caminho do livro interativo, assim, também. E eu vi que ele gostava e tal. Então, que nem ali tu abre, tem uma casinha e tudo mais. Eu me lembro que a primeira vez que ele parou mais, assim, com o livro, eu me lembro que a gente estava viajando e a gente foi viajar de avião. Ele era pequenininho, assim. Então ele entrou no avião, ele tava meio sonolento, aquela coisa ali. E aí foi a primeira vez que ele mais interagiu, não como um brinquedo, assim, aquilo me marcou, assim, eu me lembro muito, assim, que ele olhava e tudo mais, e as figurinhas, e ele escutava, ficou ali no colo, então foi uma viagem que se pagou ali já no caminho, já também, de ele ter essa interação, assim, né, e ele gosta muito, a gente fez no quarto dele uma prateleirinha baixa, assim, e aí tem os livros ali, e aí a brincadeira é mais ou menos o seguinte, aí eu chego de noite em casa e tal, não sei o que, me sento no chão da sala, porque tem que ser no chão da sala, e digo, filho, vai lá e traz um brinquedo pra nós. E ele tá. E aí ele sai e vai lá. E assim, de cada 3 idas, 2 é um livro. Legal. Então ele pega o livro. Agora tem vindo mais os quebra-cabeças. Antes vinha mais a caixa toda do brinquedo, de arrasto, assim, se batendo. Então, mas ele gosta muito, assim, até hoje, tudo mais. E ele traz e ele tem uma coisa de dinossauro, de bicho, das fases. Então aquilo ali para ele, assim, é o máximo. Ele tá agora juntando as frases, assim. Então ele começa aí e faz o barulho do dinossauro com o suco de uva, que não sei o quê. E aí azul e diz... Já quer contar alguma coisa. O dinossauro azul tava tomando o teu suco de uva. E ele, sim. Toma. E ele vai criando. Eles começam a criar um posicionamento que é muito diferenciado. E a gente percebe, quando a criança que tem hábito entra em loja, é outro posicionamento. Já sabe, né? Incrível. O último dele foi esse tempo, quando a gente foi no shopping, aí a minha sogra estava junto, e ele entrou, na Vanguarda e ele olhou assim, que tinha uns tubarão na capa, assim. E é até um livro que ele é por uma idade um pouquinho mais alta, assim, sei lá, uns 5, 6. E aí ele tem uma interação, assim, que ele é meio, tipo uma lâmina meio escura, e tu coloca como se fosse a lanterna, assim. Sim. E aí tu vai descobrindo os tubarão. Pá! Uau. Ele enlouqueceu com aquilo ali. E aí a avó tava junto, óbvio, a avó não diz não, né? Ele saiu bem abraçado no livro desse tubarão, faceiro. E aí explica as espécies de tubarão, não sei o quê, e ele tá ali. Show. Beleza. E agora, galera, um lugar preferido para ler? Eu gosto de ler, assim, o meu hábito de leitura é antes de dormir, então, assim, quando já tá todo mundo dormindo, tô só eu acordado, ali é um momento que eu tiro, assim, uns 15, 20 minutos que eu gosto de ler, assim, mais no dia a dia.
E dependendo do lugar eu tô, na praia, eu gosto de ler, assim, também. Mas aí tem que ser uma praia mais tranquila, assim. A gente gosta de ir pra ponta, então de manhã na praia é silencioso, tem só o barulho do mar, assim, é gostoso, assim. Foi onde eu devorei o Papai é Pop, assim, e a gente ficou uma semana, e naquela semana ele foi todo, assim, foi bem legal, assim, foi... E como tem isso, assim, às vezes o livro linka com essa função do ambiente, né? Então, o Papai é Pop me marcou porque eu li lá, que nem esse livro sobre vinhos, me marcou porque eu comprei lá numa livraria que eu adorei. Então, tu vai criando essas conexões, assim, que são muito legais, assim, e o livro vai fazendo parte, né? Então, meus momentos de leitura, assim, são esses. Pra mim, hoje é na cama do Lucas. É com ele, o meu lugar preferido. Não assim. podia ser outro lugar. Eu tô Né? empolgadíssimo com essa fase. Tô empolgadíssimo com essa fase. Quando tu falou, cara, veio na hora. Assim, vai, é sobre isso que eu tenho pra falar. Porque Mas é verdade. é o melhor momento que eu tô vivendo, inclusive, de leitura. Assim, tô lendo umas coisas, né, bem clássicas, assim, né, historinhas bem bobas, mas em contraponto com as coisas técnicas de mercado, de negócio e tal. Não, acho que hoje é a melhor com certeza fase. tu tem muitos insights nesse momento, não tem? Muita Muita coisa de trabalho, entendeu? Também, mas tu volta, assim, vem. é um momento muito legal, assim, sabe? E é Porque nostálgico a gente revive essas nostálgico, histórias, né? Tipo, tem um encantamento, tem um momento, então acho que não podia ser um momento melhor, assim. Porque o resto, assim, tipo, onde mais ler e tal, eu tinha muito hábito também de ler já na cama prestes, tipo, a dormir, assim. Mas isso é muito numa fase de calmaria. Eu não tô vivendo uma fase muito de calmaria nesse momento, então eu leio com o Lucas ali, às vezes eu já saio, ou eu fico ali dormindo às vezes, né? Porque tem isso, né? Aí 3 da manhã eu acordo, meu Deus, eu tenho que ir pra minha cama. E aí sai correndo. E aí eu vou pra minha cama. Então não tem muito essa fase nesse momento. Pra quem tá meio com medo aí de ter filho, vai pensar 2 vezes aí, André. A cama do filho tem que ser muito boa. Essa é a dica. Tem que ser confortável. O pai e a mãe tem que testar o colchão. Ó, o Eu Laerto aí aprendi que já isso. tá horas, Comprei né, um colchão Laerto? Compra um colchão bom, que é legal pro pai e pra mãe. Exatamente. Porque vai ser uma boa. Essa aqui eu sei que o André não vai saber me responder. Qual vai ser a tua próxima leitura? Difícil. Difícil é o que ele escolher na Vanguarda na próxima hora do conto, quarta-feira. Então tá. Então vai ser a Vanguarda que vai escolher. Né? 7h30 da Quarta-feira noite. ele escolhe um livrinho lá. E pra ti, vai. Eu tenho uma leitura que eu tenho que terminar ela, assim, que eu comecei antes também, assim, eu parei e ele é um livro super denso, assim, que é A Lógica do Cisne Negro. Ele tá lá, assim, ele me olha, eu olho pra ele, assim, nós estamos se encarando, assim. Eu acho que a gente vai ter que terminar essa leitura, eu tô com ela assim. Já tá lá separadinho. Tá separado, assim, ele tá na minha lista, assim. Então é um livro muito legal, assim, que eu quero terminar ele agora em seguida. Tá ótimo. E a gente já tá se aproximando aí do final, né, Laerto? Passou rápido esse bate-papo. Não, eu adorei aí essa transição de vocês, essa mistura com os filhos, assim. Negócio de filhos, né? Uma coisa meio... Mas foi até muito semelhante, né? Depois que o Valentim nasceu, assim, eu comprei esse livro numa viagem, mas eu não comprei mais livro de negócios, assim, sabe? Mais Olha coisas só. de trabalho. Eu não comprei mais. Eu tinha sou alguns em casa e tal ali, que eu ainda não tinha lido e tal, esse que eu não terminei, mas eu não comprei mais. Se alguém for na Vanguarda e for dar um presente pro André e olhar na lista de compra dele lá, vai se ferrar, né? Porque não vai dar nada pra ele, vai dar pro Lucas. Mas é pra mim, tá tudo certo. Tá em casa. Vou achar o máximo também, tá tudo certo. No aniversário do André, a gente vai fazer uma lista de livro infantil pro Isso aí. Lucas. Muito Ué, massa, quem hein? sabe, né? Que legal. Ai. Tá, joia. Então tá, a gente já falou aí várias coisas sobre... Teria mais alguma coisa que vocês acham interessante Eu compartilhar? acho que só tinha uma pra fazer pra eles ainda, Beth. Pode fazer. Um livro essencial, assim, tipo, de todos que vocês falaram, assim, pra ti e pro André. Um livro que você... Um título essencial. Difícil escolher um, né? Pô, que desafio esse, porque depende do contexto da pessoa, da vida, do momento, de 1000 coisas, mas... Escolhe um. Eu diria Chapeuzinho vermelho. que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não é o que eu trouxe. É um baita livro, mas... É um baita livro, não é o que eu trouxe como fases de mudança na minha vida, mas olhando pelo espectro, tipo, para dar uma resposta mais genérica, para que todo mundo vai tirar proveito disso, eu acho que o Dale Carnegie ali juntou uma experiência centenária aí que já tem e ainda vale. Um momento bem importante. É super né? atualizado para os tempos atuais ainda. Uhum. Eu vou ir nessa linha, mas eu vou ir no outro, que eu confesso que até eu não lembro 100% do título dele, mas é Como Ser Feliz e...
que é um outro livro dele que também Como Ser Feliz. ele vai numa linha de levar as coisas mais leves, assim. Eu acho que é um livro também, e é muito impressionante que é um livro que tem, eu não sei quantos anos tem, assim, mas ele é um livro que vai... Como Ser Feliz dele. Eu acho que é um outro livro, ele é um livro Só dando menor, Google assim. aí. Ele tem o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem o Como Falar em Público e tem um Isso. outro livro, que se eu não me engano a capa é verde. E ele é um livro assim, que ele vai... no sentido de tu lidar com os problemas, de como que tu encara aquilo. Vocês fizeram o curso? Eu fiz. Ah, eu os fiz dois também. fizeram. É. Ah, tá. Então, Bem de, aprofundado. de viver as coisas em compartimentos fechados e tal, vem desse Foi uma época livro. legal, lendo o livro e fazendo o curso ali, pondo em prática aquilo, né? Foi uma vivência muito legal, assim. Mas é um negócio que eu levei pra vida, assim. Foi muito legal. Mas Descobriram, não? eu acho que a leitura, ela... É um de capa verde. Eu acho Pode que ser outro nome, tá? Sabe que você vai falar Eu que a gente vai lembro botar que na ele loja? tem né? três Eu livros. confesso que eu não li esse, eu li só o da capa azul. ele tem 3 Porra, livros, eu- assim, que o O curso vendedor adora desenvolve. isso. O cara chega lá, eu quero da capa Da azul. capa azul, da capa Qual? verde, Pelo o amor de vendedor Deus, adora. Não, e aí cada edição tem uma Tenho cor. 352 mil livros com capa azul aqui, querido. Não? Mas eu acho que a leitura, ela... Como? Eu acho que... Como se tornar Não. inesquecível? Como se tornar Era alguma coisa assim, inesquecível, então não? eu misturei os títulos. Passou. É, eu acho que... Mas ele traz muito isso, assim, de como tu encarar os problemas, de como bom, de colocar as coisas em caixas, né? O Dale fala bastante isso, assim, tu desenvolve no curso, então acho que é uma coisa legal, assim, uma maneira, porque, enfim, a vida é difícil para todo mundo, né? E cada um carrega o seu fardo, assim, com certeza. E eu acho que tu aprender a lidar com isso, ainda mais à medida que parece que tu vai ficando grande e aquilo tu lidar com aquilo, eu acho que é um ponto de virada assim importante, assim, de como é que tu vai lidar com o restante da tua vida, assim. Então, até o fato de paternidade, de filhos, de tudo, né? Então, eu acho que me marcou muito, assim, em função disso, de como lidar com os problemas, com as coisas, assim. Faz muito sentido. Eu acho que, enfim, numa dica mais genérica, assim, para todos, eu Vai acho caber Então que... todo vocês mundo, acabam é. deixando um autor aqui como Eu acho, referência. pode ser. Aí. Pode ser. Fica o Dale Carnegie aqui como uma sugestão. Eu acho que eles estão prontos já para aumentar essas famílias, né, Lerto? O que tu acha? Não quis ser ainda. Estamos mesmo, É? sim, estamos. Olha aí, ó. Né? Mas o Lerto já tem o primeiro ou ainda não? Não. Não, então nós vamos esperar o Lerto, então ter o primeiro. depois Não, a eu gente- não vou esperar o nada. Vai que demore, né, André? Não sei como é que tá a vida Olha, viu? Tá casado, se não tá, não sei como é que tá, então... Olha aí. Ah, o legal é isso, né? A gente passar por uma experiência de vida dessa e querer dar sequência. E eu acho que é super importante. É muito legal. É muito bacana. Importante, E a paternidade é muito uma descoberta da gente, assim, né? É muito impressionante, assim, porque eu digo assim, a paternidade te torna, com perdão da palavra, menos egoísta, assim, porque até que tu te torne pai ou mãe, assim, é difícil tu imaginar algo tão maior que tu, assim, quanto um filho. E não tem como explicar isso. Eu não consigo explicar para as pessoas, assim, o que é, como é que é, não Eu acho sei. que durante a vida vai mudando, né? Eu tenho uma filha de 23. Vai mudando, mas é aquela história, né? É um filho, não tem. Sem dúvida. Então, é isso. Mas As fases, é né? Que a gente falou mas das é fases aí. sensacional e passa muito rápido. Então, quando o André tu me disse, eu quero contar essa história de eu parar e ler, cara, isso daí, assim, ó, é um grande presente. Porque não é pra... É para pouco tempo, porque daqui a pouco eles vão estar correndo e vão ter outras coisas, e às vezes não está no nosso momento também. Então, quando a gente pode parar e se dedicar para um filho desse jeito, é uma coisa E a fundamental. gente sempre assim. se cobra que não se dedica o suficiente, o que deveria. Né? Mas acho que é importante isso, sabe? O tempo que a gente tem, a gente parar ali para fazer isso. Acho que esse horário da noite, assim, para mim tem sido maravilhoso, que é um contato... Menos brincadeira, zoeira, aquela coisa que, tipo, né, menino E dessa gosta de coisa brincar, correr. que está concorrendo tanto, né, com essa questão de celular e tablets e tudo isso que a gente sabe que precisa fugir disso, né? De alguma forma. Não tem muito pra onde fugir, eu acho. eu acho que não tem que é- evitar postergar ao máximo, porque, cara, isso. hoje em dia o mundo é A gente tem que tecnológico, né? conciliar, né? Eu acho que conciliar, tem eu que- acho que a palavra é acho que a gente essa. precisa Não, e essa conciliar descoberta, dar- como a gente estava falando, né? Hoje o celular ali tem a experiência visual, auditiva, interação, e o livro com, entre aspas, com menos recursos, mas com potencial às vezes muito Gigante, maior, né? gigante, assim, só com a leitura e com a força assim da imaginação, enfim. E eu acho que o legado que fica é descobrir a leitura, assim, eu acho que é acima de tudo, né? Então, pode não gostar de livro de desenvolvimento aí. pessoal, mas eu acho que, assim, hoje em dia, se a pessoa tiver o hábito, eu acho que impacta a pessoa e vai no tema Eu que a acho pessoa que mais gosta. tem que enfim. buscar o que a gente está afim de ler, assim. Aí, É. né, ler um livro legal quando a gente está
para ser pai e tudo isso, aproveitar esses momentos que a vida vai passando, né? Porque tem leitura para todos os gostos. Então, ir em busca, assim, do momento que a gente está e se permitir sair um pouquinho do óbvio, assim, né? Acho que isso também é uma questão importante, que vocês trouxeram super bem aqui. Então, acho que é isso, né, gente? Olha, adorei o papo, estava muito bom. Deixaram um legado aí bem importante aí para esses... Adorei, obrigado. Muito bom, Para essas obrigado pela oportunidade. Aí. Foi uma honra. Que isso, prazer todo meu aqui, todo nosso, de estar conversando com vocês numa marca assim que tu sabe, né? Eu sou fã de carteirinha, tipo, do time da Vanguarda, trabalhamos juntos um bom tempo aí, é uma marca como poucas na cidade. Eu já te falei isso tipo, algumas vezes, eu tive tipo, essa oportunidade. Tipo, no marketing a gente fala de love marks, né? As marcas que são amadas, tipo a Apple, que tem seus fãs, seus seguidores. E a Vanguarda consegue fazer isso aqui na nossa cidade, região, e ir ganhando cada vez mais espaço de uma maneira impecável. Assim. Acho que a marca Vanguarda hoje traz essa coisa boa, que traz o livro de tipo de ser nostálgico, e que também não parou no tempo, que evoluiu. Acho que isso é importante, sabe? E estamos aí, resistência, né, Beth? Isso, a gente está aí até aprovar a lei do livro aí no Brasil, para a gente poder fazer isso com mais tranquilidade, né? Eu acho que a gente precisa... o livro é um produto diferenciado, ele precisa ser trabalhado dessa forma. E assim, quando a gente começa pela base, que é pelas crianças, a gente não precisa apagar incêndio lá em cima. Então, vocês estão num caminho aí bem especial, assim. Que sigam, então. Maravilha. Parabéns. Gente, muito obrigada aí. Obrigado. A leitura é fundamental nessa idade dessas crianças aí. Então tá. Encerrando aqui o episódio 29. E até mais. Valeu, gurizada. Obrigado.